Metáfora, palavras ou expressões em que se ocorre uma comparação sem um elemento comparativo. Exemplo: a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Nessa música temos uma metáfora, pois a autora da música se compara com o clarão que traz o dia, sem apresentar o elemento comparativo. Comparação. É parecida com a metáfora, mas diferentemente da metáfora, apresenta o elemento comparativo. Exemplos de elementos comparativos: como, parecia, tal, qual, assim. Agora eu vou ler o poema Convite, que apresenta uma comparação. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Nesse poema, temos no trecho como se brinca um elemento comparativo. O elemento comparativo como? Então, temos uma comparação. Metonímia. Muitas vezes, ao invés de falar o que de fato comemos ou compramos, falamos a marca ou o recipiente, como na frase "E quantas garrafas preciso beber?", da música Toca um João Mineiro e Marciano. Afinal, não tem como beber uma garrafa, e sim o que tem dentro da garrafa. Sinestesia é quando mesclamos numa expressão mais de um sentido. O que são esses sentidos? São o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Temos um exemplo de sinestesia no trecho da música A Melhor Forma. A melhor forma de enxergar no escuro é com as mãos. Nesse exemplo, mesclamos o tato e a visão, dois sentidos diferentes. Mesclamos o tato na parte mãos e a visão na parte enxergar. Antítese. Quando em uma mesma frase ocorre a utilização de palavras que sejam antônimos, como no trecho da música Tempo Perdido. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Temos a palavra lembro e esqueço, que tem sentidos opostos nessa frase. Eufemismo. Quando se substitui uma palavra por outra, na intenção de suavizar o assunto que é falado, deixando-a menos agressiva, como na música 16. O aluno João Roberto não está mais entre nós. Significa que o aluno morreu, porém, para tornar a frase menos agressiva ou até mesmo menos chocante, é utilizado João Roberto já não está mais entre nós. Ironia. É presente em diversos memes. Utiliza-se palavras que querem expressar o contrário daquilo que é dito. Por exemplo, quando o controle cai e te dizem parabéns, não quer dizer que você fez algo que mereça tal ato, mas sim o contrário disso. Hipérbole é uma classe gramatical muito utilizada e indica exagero. Na maioria das vezes é usada cotidianamente, como podemos ver nessa frase. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. A pessoa de fato não irá caçar 1 milhão de vagalumes, porém ela utiliza o termo milhão para enfatizar o que está sendo dito. Personificação é quando você atribui características humanas a seres, animais ou objetos, como no trecho da música Hoje à Noite Não Tem Luar. As ondas vinham beijar a praia. As ondas não beijam, elas não são humanos, porém é atribuído essa característica a eles, ou seja, é uma humanização desses seres. Onomatopeia. Sua função é reproduzir sons reais. Pode ser encontrada com mais frequências em textos, poemas, tirinhas e canções infantis, como nesse trecho do poema O Relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa a hora, chega logo. Tic-tac, tic-tac. Esse termo tic-tac está tentando reproduzir o som do relógio. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de um verso, normalmente para reforçar o tema. Como nesse poema Por quê? Por que os outros se mascaram, mas tu não? Por que os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão? Por que os outros têm medo, mas tu não? Ou seja, esse termo, essa palavra por quê, é uma anáfora, pois caracteriza pela repetição em todos os versos. Gradação é uma sequência de palavras em ordem crescente ou decrescente. Temos nessa música um exemplo de gradação: 110, 120, 160, só para ver até quanto o motor aguenta. Nessa música foi usada uma sequência de palavras barra ideias em ordem crescente. Assonância, repetições de vogais.
Temos um exemplo de assonância na música Brilha, Brilha, Estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, baila linda bailarina. Nesse trecho dessa música temos a repetição da vogal I. Pleonasmo, repetição de uma informação de forma desnecessária. Temos como exemplo a frase: se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos. Essa frase é um pleonasmo, pois nela temos informações de formas repetidas, desnecessárias, pois não se era necessário falar que você viu com seus próprios olhos, pois a ação de ver já é feita pelos olhos. O mesmo vale para os ouvidos. Não era necessário falar que você ouviu com os próprios ouvidos, pois a ação de ouvir já é designada aos ouvidos. Aliteração, caracterizado pela repetição de consoantes. Nesse trava-língua, Pedro pregou um prego na porta preta, temos a repetição da consoante P. Paradoxo, pensamentos contrários que desafiam os princípios lógicos, como no título desse anime. A voz do silêncio. Nessa frase temos um paradoxo, pois temos duas palavras que não são antônimos, mas que apresentam ideais divergentes contrários. Assíndeto, caracterizado pela omissão ou falta de conjunções. No poema Marés, temos um exemplo de assíndeto. Cantei, sorri, pulei, gritei, odiei, sofri, parei, calei. Nesse poema, temos a falta de conjunções, portanto, ele é um assíndeto. Polissíndeto é caracterizado pela repetição de conjunções, como neste trecho do poema de Vinícius de Moraes: sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. É utilizada a conjunção sem diversas vezes, ou seja, é um polissíndeto.